Obrigado, ó Pai, pela vossa graça, misericórdia e amor. O Senhor derrama cada dia sobre a vida de toda a tua igreja na terra. Nós somos totalmente dependentes de ti. Nós precisamos sempre de ti. E bom, o Senhor é o nosso Pai. Amém. E em todo tempo, o Senhor é Pai. Amém. Irmãos, vou compartilhar aqui um pensamento. Tiago, está muito baixo o áudio. Pode ir. Pode. Porque o microfone está ali. Isso. Eu vou entrar aqui. Venho compartilhar com os irmãos um pensamento do irmão também em Cristo, autor do livro Deus é Soberano. Ele se chama Arthur Walton King. Está escrito o seguinte no livro. Está escrito o seguinte no livro: tem-se definido a graça como o favor divino não merecido. Ora, se ela não é merecida, ninguém pode reivindicá-la como um direito inalienável. Se a graça não se ganha nem se merece, então ninguém tem direito a ela. Se a graça é uma dádiva, ninguém pode exigi-la, visto que a salvação é pela graça, pelo dom gratuito de Deus. Então ele a concede a quem quiser, visto que a salvação é pela graça. Nem mesmo o principal dos pecadores está fora do alcance da misericórdia divina. Por ser a salvação pela graça, fica excluído o orgulho, e Deus recebe toda a glória. E por que foi revelado a pastores humildes e gentios, vindos de um país longínquo, o nascimento do Salvador, e não aqueles em cujo meio ele nasceu? Pode-se perceber nisso um maravilhoso prenúncio da maneira pela qual Deus lidaria com a sua graça, concedendo favores conforme lhe apraz, muitas vezes às mais improváveis e indignas pessoas. Dar comida a um mendigo que bate à porta é um favor não merecido, mas está longe de ser graça. Suponha-se, porém, que eu alimentasse esse mendigo faminto depois de ter sido assaltado por ele. Isto seria graça. A graça, por conseguinte, é um favor demonstrado quando, na realidade, há demérito da parte de quem o recebe. Isso me fez ver também uma situação que todos nós já lemos lá em Coríntios, de Paulo. Está escrito em 2 Coríntios 12, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Está escrito: e disse-me, a minha graça te basta, porque a minha força se aperfeiçoa no fraqueza. Ora, a minha força é eficaz para o que é fraco. E a graça de Deus se manifesta em mim, pois tudo posso naquele que me fortalece. Ora, a minha graça te basta,
porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo, ele perseguiu muitos cristãos, mandou matar muitos cristãos, mandou torturar muitos cristãos, e esses cristãos, eles levavam a palavra do Senhor, eles viviam para o Senhor. E, de certa forma, Paulo machucou o Senhor. E o Senhor fala com ele: a minha graça te basta, por conta disso. Né? Que é como o exemplo aqui que estava escrito, né? O mendigo que assalta e está faminto, e mesmo depois disso, você chega e alimenta ele. Foi o que Deus fez ali com Paulo. E a questão da fraqueza é como acabamos de cantar, né, no último versículo da música, consagração, que a gente depende do Senhor. E quando a gente depende totalmente do Senhor, aí a gente não interfere em nada e deixa o poder todo do Senhor agir. Por isso que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Ó Pai, Senhor, chama a cada estrela dos céus pelo nome. E eu, Senhor, sou tão pequeno, pobre, fraco. E o Senhor me chamou pelo nome. O Senhor nos chamou pelo nome. O Senhor se lembrou de nós. O Senhor estendeu a vossa graça sobre nós. Nós éramos indignos, Senhor. E pelo teu amor, pelo teu sacrifício, Senhor Jesus, nós agora somos ditos como filhos do Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor foi verdadeiramente extremamente o grande sumo sacerdote. Amém. Porque o Senhor entrou no Santo dos Santos. E o Senhor, perfeito e puro, se ofereceu como sacrifício vivo para que pudéssemos, Senhor, estarmos limpos de todo pecado e de receber essa graça, Senhor, que, independente do que já passamos, é essa graça, Senhor, que nos faz ver o quanto o Senhor é belo, o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor é paciente, o quanto o Senhor é amoroso. Eu exalto o Senhor, adoro-te pelo que tu és. O Senhor é santo, Senhor. E declaramos que nós dependemos, Senhor, sempre de ti. Não temos outro, Senhor, além de ti. Amém. É o nosso Pai. É a nossa fortaleza, o nosso refúgio, sempre bem presente. Glórias a ti, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Tem uma palavra de oração, né? O Senhor nos conduziu. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Pai, que o Senhor nos entrega, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos abençoado e tem nos guardado, Senhor. Nós entregamos essa palavra nas tuas mãos, Senhor, totalmente dependentes daquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite, Senhor. Eu me disponho na tua presença, Senhor, para ouvir a tua voz, ó Pai, compartilhar com os irmãos esse encargo que o Senhor colocou no coração, Senhor. Peço ao Senhor, Deus, que o Senhor mesmo fale, ó Pai, que os meus lábios não profiram nada que não seja do coração do Senhor, Deus, e que realmente, Pai, o Senhor nos habilite para estar na tua presença agora, Senhor.
Eu peço ao Senhor, Deus, que seja conosco e nos oriente em todo o tempo, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, alguns sábados atrás, tinha começado a compartilhar sobre a salvação para o momento de crise. E então, depois, posterior aqui à palavra, eu segui com uma outra palavra cujo tema, né, era falar para gerações futuras. E quando eu comecei a estudar, o Senhor trouxe essas palavras no meu coração. Um tema que veio intercortando essas duas palavras é aquilo que é da natureza do Senhor, que é misericórdia. Então, eu acredito que o Senhor me direcionou a falar isso para trabalhar a questão da misericórdia, que é da natureza do Senhor. E a misericórdia que a gente tanto vai necessitar para esse tempo que a gente está vivendo, e a misericórdia que nos possibilita, né, não sermos consumidos, como fala na palavra do Senhor, né? Que a misericórdia do Senhor se renova cada manhã, e ela é a razão pela qual nós não somos consumidos. Então, eu, mais uma vez, entrego esse tempo nas mãos do Senhor. E para contextualizar a sequência dessa palavra, que é falar para gerações futuras, eu vou fazer um breve recuo nas duas palavras anteriores, só para a gente estar alinhado dentro daquilo que foi trabalhado até aqui. E na primeira palavra, então, que era salvação para o tempo, momento de crise, nós apresentamos duas situações de crise, que era quando Ana desejava ter o filho e não teve, né? O Senhor cerrou a madre dela. E a outra situação, quando o povo de Israel, eles quiseram, no tempo que eles eram ainda julgados por juízes, eles quiseram ter um rei. Aproximava-se, então, a velhice de Samuel, e não havendo nenhum remanescente, o Senhor, então, ao invés de ser considerado diante do povo, o povo, então, levanta a hipótese de ser julgado, de ser conduzido por um rei. E naquela palavra, naquela oportunidade também, né, nós pontuamos o cenário que precedeu essa pedida do povo por um rei, ou esse clamor do povo por um rei, que era um cenário político-social desfavorável, né, bastante conturbado. O povo, então, não vê um remanescente pós Samuel e vai e pede um rei para governá-los. A nossa referência naquela palavra, nós utilizamos o livro de 1 Samuel, né, 1 Samuel, capítulo 8, versículo de 4 a 9. Mas a gente não vai ler ainda, só para terminar essa contextualização, como eu falei, é uma breve síntese. Ana, então, pegou a crise dela e levou diante do Senhor, e do Senhor ela guardou socorro. O povo de Israel pegou a sua crise e pediu, então, para ser governado por homens, né? Eles não levaram diante do Senhor a sua crise. O Senhor, então, dá ordem, no caso do povo de Israel, o Senhor dá ordem a Samuel, do povo de Israel, perdão. O Senhor dá ordem para que Samuel atenda ao pedido do povo. E no caso de Ana, Eli, né, ele orou por Ana, e o Senhor também atendeu o pedido de Ana. Mas o que os dois fizeram com essa porção? Ambos foram atendidos pelo Senhor. Ana pegou a porção dela, tributou ao Senhor, e nós vimos que isso redundou em bênção para a vida dela e de todo Israel, que foi a vida que o Senhor gerou nela, né, que era o profeta Samuel, que veio a ser esse último juiz, né, de Israel. E a palavra fala que nenhuma das palavras de Samuel o Senhor deixou que caísse por terra. Todas elas foram consideradas.
Já o povo de Israel, quando o Senhor atende o pedido, a porção, então, né, ela vem para eles, para o povo de Israel, como um pesado jugo. E também a certeza de que quando eles clamariam, o Senhor não os ouviria, por ter desprezado o Senhor. Naquela palavra também nós fizemos uma rápida passagem falando sobre, fazendo um paralelo entre dois grupos de pessoas, de um lado representando a igreja, de outro lado representando o mundo. Representando o mundo era Saul, Golias e Nabal, e eles representavam então o mundo. E a característica deles era o desprezo. E, por outro lado, né, Samuel, Jonatas e Davi, representando a igreja, ressaltando as características opostas entre si, que era do mundo o desprezo, e da igreja a figura da misericórdia e da redenção. Já no compartilhar seguinte, né, que foi falar para gerações futuras, também uma breve síntese, e pela largura desse tema, né, nós não conseguimos concluir a palavra em um só estudo, né? Então, hoje é o segundo estudo, espero no Senhor, não sei se vai dar para concluir, mas vamos ver diante do Senhor o que ele conduz, né? Mas, como dito, a largura desse tema, então, ele não permitiu que essa palavra fosse concluída na primeira. E naquela primeira palavra, sobre esse tema, falar para gerações futuras, a partir, então, daquele versículo que é a nossa referência, para a primeira palavra, salvação para o momento de crise, falar para gerações futuras, aquela primeira e essa segunda parte, que está lá, como eu falei, né, e já está separado pelos irmãos, em 1 Samuel, capítulo 8, né, os versículos 4 e 9, que ainda não vamos ler, só um pouquinho mais de paciência, mas ela, então, é a nossa referência que vai ligar todas essas palavras. Naquela palavra anterior, né, a primeira palavra de falar para gerações futuras, nós fizemos um breve recuo antes do livro de Samuel, voltamos em Ruth, né, e fizemos, então, um breve resumo da história de Ruth, com destaque para a figura de Noemi. Então, nós falamos lá, né, que Elimeleque e Noemi, marido e mulher, deixaram a terra de Belém de Judá e se estabeleceram na terra de Moabe, com seus filhos, Malom e Quilion. Morreu Elimeleque, né, o marido de Noemi, e ela ficou com seus filhos, que tomaram para si as esposas Orfa e Ruth, respectivamente, que eram mulheres moabitas. Então, só para lembrar os irmãos que Noemi era estrangeira naquela terra. Então, a figura de Noemi, que nós evidenciamos pelo fato dela ser estrangeira naquela terra, mas que, no nosso entendimento, ela nunca abandonou o Senhor, mesmo estando em terra estrangeira. E a relação dela com o Senhor também ficou bastante evidenciada naquela palavra, porque nós vimos que impactou profundamente a vida das noras, a ponto de, depois dos filhos morrerem e elas estarem desobrigadas, não só socialmente, mas qualquer outro vínculo, por não ter tido filhos, elas estavam desobrigadas de caminhar com Ruth, ambas queriam continuar caminhando com Ruth. Com Noemi, desculpa, obrigado. Muito obrigado. Quando tiver alguma falha, pode corrigir. Ambas caminharam com Noemi, mas em determinado momento Noemi desencoraja que elas caminhem com ela, né? Fala para que elas voltem para a casa dos pais dela. Voltar para a casa dos pais significavam, pelo menos foi o que eu entendi, né, que também voltavam para os deuses delas, né, daquela terra pagã. E Orfa, então, volta para a casa de seus pais, mas Ruth se nega a voltar para a casa dos pais. E ela faz aquela declaração que nós lemos na palavra, e eu vou repetir aqui, que está lá em Ruth 1, 16, 17. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe.
e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultado. E faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ficou bastante patente para mim que Noemi, ela abdicou ali de toda a raiz pagã, porque muito provavelmente ela se encantou com o Senhor. Ela resolveu deixar os deuses dela e caminhar com o Senhor. E agora, então, ela sai da condição de estar na terra dela para ser estrangeira, seguindo Noemi. Então, desenrolar da história que o Senhor, né, no controle dele, né, aproximou Ruth e Boaz, e o resumo da história é que eles, então, casam, e o Senhor dá um filho, né? E esse filho é entregue a Noemi, que, em tese, não tinha nenhuma ligação com Obed, como foi o nome da criança. Mas a gente vê no relato da palavra que Obed que Davi é da linhagem de Obed. Davi era neto de Obed. Então, Noemi criou e educou Obed, né? E Obed era pai de Jessé, que era pai de Davi, que foi pai de Salomão, que foi pai de Roboão. E aqui a gente para dar, então, sequência no falar para gerações futuras. Naquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu entendi que Noemi, cuidando de Obed, né, como filho, certamente ela compartilhou com ele aquilo que provavelmente deve ter chegado até Davi. A gente sabe quem foi Davi diante do Senhor, né? E no desdobramento daquela história, né, na palavra anterior, então, foi elencados alguns pecados, né, que nós ressaltamos como os pecados claros e aqueles que não eram tão claros, né, que nós chamamos de subjacente. E aí eu vou só destacar os pecados para a gente trabalhar com eles para o passo seguinte. Rebelião, o pecado de rejeição ao senhorio do Senhor, de querer parecer com o mundo, de esperar a solução do mundo, de aguardar um governo do mundo e esquecer de quem o Senhor era e dos seus grandes feitos. Se nós encaixarmos isso, ou todos esses pecados listados, nós vamos estar falando, então, do primeiro Samuel, capítulo 8, versículo 4 e 9. E aí a gente vai ler, então. 1 Samuel 8, versículo de 4 a 9. Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram, e vieram a Samuel a Ramá, e lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, essa palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu. Assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém, adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Eu vou dar sequência para a gente, então, atar essas partes da história e seguir, né, naquilo que o Senhor tem para nós. Então, no primeiro livro de Samuel, capítulo 8, né, a sequência do 10 ao 17, eu peço aos irmãos paciência, né, para a gente seguir mais essa leitura.
referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediam rei, e disse: Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os entregará no serviço de seus carros, e como seus cavalheiros, para que corram adiante dele, e os porá, uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. E a sequência ainda, de 18 e 19. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. E agora, né, a parte provavelmente mais triste de toda essa leitura. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: Não, mas teremos um rei sobre nós. Aqui, então, né, eu entendi que o povo lacrou o seu destino. Ele, depois de ouvir tudo, né, ele ainda assim, eles não retrocederam na ideia de querer ser dirigidos ou governados por um homem. Trocaram o governo do Senhor para o governo do homem. Aqui, então, a gente tem essa ruptura histórica desses dois momentos, né? Entre o estabelecimento dos juízes e o estabelecimento do juízo contra a presença do Senhor e a rejeição do Senhor e do seu governo em detrimento do governo do rei. Geralmente, no cenário político, social, econômico, quando ele é desfavorável, quando ele está pesado, geralmente há uma tendência em se empregar a engenharia dos homens para solucionar aquilo que o homem não consegue fazer, que é fruto da desordem do pecado. Nesse momento aqui, era a hora de todos, né, chegar diante do Senhor, já que Samuel estava passando e que eles não viam remanescente, aquele que conduziu o povo até ali, ele seria fiel para conduzi-lo adiante. Mas eles preferiram trocar o certo dos olhos dele pelo duvidoso. E o que era o duvidoso naquele contexto? A soberania do Senhor. Eles colocaram o Senhor em xeque, colocaram o Senhor na condição de uma possibilidade que talvez não concretizasse. Eles viram mais eficácia na presença de um rei, mesmo ouvindo tudo que o rei faria com eles. Isso, então, o ponto focal dessa primeira parte é para nós não deixarmos de olhar o coração do homem. A gente tem uma primeira parte que fala de um coração, de uma viúva que deixa a terra dela, seguindo a sogra, para ser estrangeira na terra, por amor ao Senhor, sem saber o que estava reservado para ela, que era o coração de Ruth. E a gente tem agora, né, falamos também de um coração resignado diante do Senhor, que mesmo com uma sentença de uma madre cerrada, ela creu na promessa do Senhor e aguardou o socorro do Senhor, que era Ana. E nós temos agora um outro grupo de corações endurecidos, que mesmo alertado para toda a dificuldade que estava reservado, eles ainda assim continuaram com o coração resolutos e duros, né? E então a gente vai seguir para ver o desfecho dessa história.
Também é importante lembrar, só um pequeno detalhe, que o relato principal de quem foi buscar o pedido, né, por um governante era o grupo de anciãos. E que nós frisamos que o peso disso, né, aqueles que deveriam ter o encargo de falar para a geração futura, eles estavam flexíveis à possibilidade de ter um homem os governando. Em tese, eles seriam os mais apropriados para conduzir a nova geração até o Senhor. E eles, então, se resignaram disso. Com o estabelecimento, então, já de um rei, né, Saul foi escolhido, e ele reina por 40 anos. Mas o reinado dele desagradou ao Senhor. Davi, então, sucede no trono, e não obstante os pecados que Davi cometeu, o Senhor se agradou dele. O Senhor estabeleceu uma aliança com Davi. Davi foi aprovado pelo Senhor. E teve a promessa de que um filho, né, e no caso Salomão, sentaria no trono, em seu lugar, e construiria o templo do Senhor. E aí eu peço os irmãos para abrir em 1 Crônicas 28, do versículo 3 a 10. (28) 28, 3 a 10. Porém, Deus me disse: não edificarás a casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. O Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai, na casa de Judá, entre os filhos de Israel. Entre os filhos de meu pai, se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele a Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: teu filho Salomão é quem edificará a minha casa, e os meus átrios, porque o escolhi para filho, e lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar ele em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Agora, pois, perante todo Israel, a congregação do Senhor, e perante o nosso Deus que me ouve, eu vos digo: guardai todos os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e empenhai-vos por eles, para que possuais essa boa terra, e a deixeis como herança a vossos filhos para sempre. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações, e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares a casa para o santuário. Sê forte e faze a obra. Salomão, então, recebe essa boa palavra, né, de Davi, e recebe também o encargo de construir o templo do Senhor. No meu entendimento, essa palavra de Davi, ela foi um rito de passagem, né, em que ele entrega, né, o reinado dele, Davi, para Salomão. E ele deixa claro qual é o caminho que ele vai seguir, numa outra passagem que a gente vai ler,
quando ele fala que ele vai tomar o caminho dos mortais. Mas ele reforça esses dois princípios, essas duas realidades, né? Que era para Salomão guardar o caminho do Senhor e andar perante a sua face. Ele também reinou por 40 anos. Essa palavra está lá em Primeiro Reis 2, 1-4. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o caminho, para andarem perante a minha face fielmente de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor no trono de Israel. Como, né, eu falei, então, aqui, essa palavra que Davi novamente lembra Salomão, a gente vai ver lá na frente como que terminou essa parte da história. Mas o Senhor fez a Salomão grande, e o Senhor o abençoou, e ele concluiu aquilo que Deus havia prometido a Davi. Salomão, então, tem essa oportunidade de construir o templo e de fazer Israel um grande reino. E a palavra do Senhor fala que não houve ninguém como Salomão. É muito interessante, porque quando detalha a construção do templo, tem uma parte que, talvez eu não vou lembrar na íntegra, mas que saltou aos olhos, que era quando estavam sendo encaixadas as peças para a construção do templo, não se ouvia som de martelo dentro do templo. É lógico que eu não sou especialista, mas imagina a perfeição de engenharia, né, aplicada nessa construção, a ponto de, né, ainda não ter uma robustez industrial, não pode nem falar esse tema na época, mas como que você faz uma peça que encaixa com tanta perfeição a ponto de não necessitar de utilizar, né, de força para esse encaixe, ou de algum instrumento que provoque aqueles sons. Mas aí, lá em 1 Reis, no capítulo 3, de 3-10, a gente tem o jovem Salomão ainda, no início de seu reinado, ele tem a oportunidade, diante do Senhor, de pedir qualquer coisa. E a gente vai ver o que ele pede e como ele foi abençoado com esse pedido, né? Salomão 3, de 3-10. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar, em Gibeão. Apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonho. Disse-lhe Deus: Pede-me o que queres que eu te dê. O que queres que eu te dê? Respondeu Salomão: De grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração. Perante a tua face, manifestaste-lhe grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse ao seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus,
Tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste essa coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é bom, o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Desculpa. E aí, o governo, então, o reinado de Salomão, ele segue, né? E nós vimos que o Senhor o fez grande e ele fez grandes coisas. E ele cumpriu aquilo que estava no coração do Senhor. Mas em determinado momento, né, Salomão, infelizmente, ele, a Bíblia fala que já na velhice, ele desagradou o Senhor. E é muito interessante porque quando a Bíblia fala que antes dele não houve igual, nem depois dele haveria. E quando a gente, então, começa a ligar essa parte da história, né, vindo lá de Noemi, Obed, chegando a Davi, e Davi, então, ele traz, né, ainda em vida, ele faz essa passagem de reinado, ele dá essas orientações para Salomão. A gente espera que, pela sabedoria e por ter agigantado tanto o reino, Salomão seguiria essa sequência, de falar para as gerações futuras, de deixar aquilo que ele ganhou, aquilo de tão grande que ele recebeu, dele conduzir a sua linhagem, né, os seus filhos nesse caminho. Mas, em determinado momento, o coração de Salomão, então, ele se perde nessas coisas. E a Bíblia fala que, acho que eu vou ler, que fica bastante apropriado para a gente seguir, mas a Bíblia fala que ele, apesar, não obstante tudo que ele tinha ouvido, quanto guardar os caminhos do Senhor e andar perante a face do Senhor, essas coisas elas ficaram comprometidas quando Salomão se apegou em amor às mulheres cujas nações o Senhor havia advertido que não se deveria casar com elas, pois elas perverteriam o coração para que seguisse os seus deuses. Então vamos ler lá, tá em referência, essa referência está em 1 Reis 11, capítulo 11, no versículo 4. 1 Reis 11, 4. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora de Davi, seu pai. Irmãos, é muito triste isso, né? A gente vê o coração de Davi, assim, não obstante aquilo que ele pecou, aquilo que desagradou o Senhor fala que ele era o homem segundo o coração dele. E agora, aquele que o Senhor fez tão grande, como antes dele não houve, depois dele não haveria, esse coração, então, ele é pervertido.
E na sequência, né, em 1 Reis 11, o 7 e o 8, fala uma coisa mais grave ainda, é o agravamento dessa situação, né? Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. No meu entendimento, eu posso estar equivocado, mas com essa decisão, Salomão ele institucionaliza, né, enquanto rei, ele torna oficial, enquanto rei, a idolatria. Esse é o entendimento que eu tive. E isso vai ser muito caro naquilo que a gente vai ver como passo seguinte, que é na passagem, então, do reinado de Salomão para o seu filho Roboão. Ele, então, desperta a ira do Senhor, mas o Senhor abranda a ira dele por amor a Davi, e ele fala que nos dias dele o reino não seria dividido. Mas nos dias do filho, o reino seria dividido. Quando a gente vê a divisão do reino, a gente vê, então, quanto o coração do Senhor deve ter sido partido junto com o reino. Era o povo escolhido dele que estava sendo fragmentado. E aí, a gente tem a referência lá, né, em 2 Samuel 23, 5. Não está assim com Deus a minha casa, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Essa é uma oração de Davi. E é muito interessante por que essa oração aqui, né? Esse é uma parte, ou um espectro, né, que a gente pode ter do que era o coração de Davi. Quando ele faz Davi faz essa oração, ele está prestes a morrer. E que serenidade, e que sabedoria, e que tranquilidade. Ele fala, não está assim com Deus a minha casa. Todas as coisas já tinham passado diante de Davi. Perda de filho, perda de reino, guerras, mortes, pecados, enfim. Mas aqui a gente vê como que era, de fato, esse coração de Davi para com o Senhor. Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo, bem definida e segura. Davi, então, dá prova, né, dessa tranquilidade, do que ele sabia do Senhor e do que o Senhor havia reservado para ele. E aí, como eu estava falando antes, né, no meu entendimento, a idolatria foi institucionalizada naquele governo de Salomão. E só lembrando, né, que a idolatria estava lá nos 10 mandamentos, quando o Senhor falou para não fazer para si imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, para não prestar culto a elas, porque eu sou o Senhor, Deus, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E aí, então, já entrando na reta do fim, né? Salomão, então, reina por 40 anos, ele descansa no Senhor, no lugar dele começa a reinar seu filho, Roboão. Como já havia sido advertido, haveria um pesado jugo sobre o povo de Israel.
E como a gente tinha lido lá atrás, o Senhor deixou claro de que quando o povo queixasse, ele não os ouviria. Agora é um momento interessante, porque nós estamos na 4ª geração, mais ou menos uma geração de 30 anos. Mas nós estamos aqui no ano 120, mais ou menos, pós o pedido por um rei, porque passaram 40 anos de Saul, 40 anos de Davi, 40 anos de Salomão, chega Roboão para governar. E atando, então, a ponta da história, a gente vai lá em... Só um minutinho, por favor. Primeiro Reis 12, do versículo 1 até ao 15, por favor. Eu vou ler aqui. Primeiro Reis 12, do versículo 15 até... Do 1 ao 15, perdão. Foi Roboão a Siquém. Então, só contextualizando, Roboão, filho de Salomão, herdou o reino e agora, né, ele vai conduzir. Lembrando também que Salomão fez o reino grande, e para fazer esse reino grande, então, né, nós tivemos um trabalho árduo do povo. Agora, então, a gente vai ter aquele momento em que o povo chega para queixar do rei, e a gente vai ver o desdobramento da história, então. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para fazer o reino. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, aonde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava, e donde o mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram: teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhes respondeu: ide-vos, e após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhe disseram: se hoje te tornares servo deste povo, e os servires, e atendendo, falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e tomou conselho com os jovens que havia crescido com ele, e o serviam. E disse-lhes: que aconselhais que vos responda este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele, lhes disseram: assim falarás a este povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vô-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao 3º dia a Roboão, como o rei lhes ordenara, dizendo: voltai a mim ao 3º dia. Dura resposta deu o rei ao povo. Guarda esse versículo. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezara o conselho que os anciãos lhe haviam dado. E lhe falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém, vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo,
porque este acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o silonita Jeroboão, filho de Nebate. Lá atrás, então, nós vimos que quando o povo, né, fosse queixar o Senhor, não os ouviria. E é interessante que aqui fala essa palavra que eu pedi para os irmãos terem atenção. Dura resposta deu o rei. Lá em Provérbios, acho que 15, né, ou 16, 1, fala que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E é interessante que são palavras de Salomão. A resposta dura desvia o furor, mas a resposta dura, como é que é? A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E aqui, então, a gente vê o reino sendo despedaçado, tirado. E aí a gente pensa, né? Aonde está aquela sabedoria? Aonde está aquele rito de passagem de Salomão para Roboão? Aonde está aquela falar para gerações futuras? O tempo, ele realmente ele não vai deixar continuar. Mas, como eu falei, né, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela é intercortada pela questão da misericórdia. E na semana passada, o Luiz nos lembrou, quando ele trouxe aqui do Salmo 103. E tem um trecho no Salmo 103, né, que as misericórdias do Senhor, elas são de eternidade, eternidade. Vou ler só esse pedacinho aqui. Vou ler do 13 até o 18. Salmo 103, do 13, do 12. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois, soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que o guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Lá atrás, nós vimos Davi falando isso, advertindo de antemão Salomão, para guardar o caminho do Senhor, e lembrar dos preceitos do Senhor, né? Andar na face do Senhor. E é muito interessante que, no final da vida, né, todos nós nascemos pecadores, com um só destino, e o Senhor muda a nossa sorte. E é muito importante de como a gente deixa esse mundo. É muito importante o que a gente vai levar de eterno para o Senhor, o que a gente vai consolidar para o Senhor. É muito importante que o nosso cansaço, a nossa fadiga não nos deixe no caminho. Ninguém fez, talvez, a obra que Salomão... talvez não, né? Ninguém fez o que Salomão fez. Ninguém construiu esse império, né, tão grande como Salomão construiu. E esse final de vida, né, que a lembrança de Salomão, né, a gente vê no finalzinho ali, quando a coroa está tão perto. Então fica essa advertência para nós, né, para a igreja do Senhor, para esse tempo conturbado que a gente tem vivido. E quando eu estava estudando essa palavra, o Senhor deixou muito claro no meu coração que se nós trocarmos os atores, se nós trocarmos a posição geográfica, se nós trocarmos o contexto, a história é a mesma. Se nós reportarmos isso, né, guardado as devidas proporções para o nosso tempo,
é o mesmo. E o que é importante? Como que o Senhor vai encontrar o nosso coração? Como o coração de Ana, como o coração de Noemi, como o coração de Ruth, ou como aquele coração endurecido do povo, que mesmo depois de ouvir tudo que pesaria sobre eles, mesmo de ser alertado de antemão, e que seria muito pesado, e mesmo Salomão, tendo sido orientado pelo pai dele, tendo tido a experiência diante do Senhor, de pedir qualquer coisa, o Senhor conceder, e ele fazer como ninguém fez, e também ser advertido de que não casasse com aquelas mulheres, ele então se apega a elas e desnorteia, né, para o caminho da idolatria, e pior, deixa isso de alguma forma, como foi o meu entendimento, como algo institucionalizado, e a sequência que a gente vai ver é que até esses autos, posteriormente, eles vão ser utilizados de novo para idolatria, algo abominável aos olhos do Senhor. Mas o que essa palavra, então, fala para a gente, né? Para esse contexto, para essa modernidade, para esse tempo que a gente está vivendo. A gente está vendo uma guerra, não sei se pode chamar de guerra, mas um conflito, ou uma invasão de um país pelo outro, que é tão desproporcional de força que falar em guerra, não sei se o conceito mais científico que pode ser empregado. Mas o que é interessante, né? Teve uma vez que o irmão Claudemir, ele compartilhou uma palavra, e vou fazer só um extrato da palavra, que é o que ficou muito no meu coração, e que é muito importante para o tempo que a gente está vivendo. Claudemir falou assim: direita e esquerda são braços do mesmo Adão. Que essa palavra fique guardada no nosso coração, que não importa quem seja o ator, onde esteja localizado no tempo e a hora e a circunstância. É o braço do mesmo Adão. Mas que o Senhor encontre em nós aquele coração que ele encontrou em Ana. Um coração que aguarda do Senhor o governo, né? Que ele encontre em nós um coração de quem não encontra, de quem não aguarda esperança em governo desse mundo, de quem não aguarda esperança nesse tempo, porque aqui não é nossa pátria, aqui não é nosso reino. E que o Senhor nos cative a ponto de, na nossa caminhada final, na nossa reta final, a gente não desanime, a gente não fique pelo caminho, para que a gente não perca tudo aquilo que nós enchemos no nosso cestinho para o Senhor, né? Que Ele se agrade das nossas obras até o fim. Então, é uma palavra de encorajamento para nós nesses dias, assim que eu entendi. Que o Senhor nos guarde. Amém. Pai querido, Deus de amor, nas Tuas mãos nós entregamos essa palavra, gratos ao Senhor, Deus, por nos alimentar, Senhor. Gratos ao Senhor, Deus, por renovar nossa esperança no Senhor. E nós pedimos ao Senhor uma coisa, Pai, que o Senhor não se aparte de nós, Pai. Que o Senhor não se esqueça de nós, Senhor. E que nós também não fiquemos pelo caminho, Senhor. Que nós não percamos o fôlego, ó Deus. Não nos deixe perder o fôlego, Senhor. Não nos deixe distrair, Senhor, com qualquer situação que seja contrária ao Teu coração, Pai. Nos cative até o fim, Senhor. Até aquele momento que o Senhor há de nos reunir, Senhor. E nós, como igreja, Senhor, nos fortaleça, Senhor. Nos mantenha juntos, ó Pai, nesse tempo, unidos em torno do Teu nome, Senhor. E que o Senhor se agrade disso. É a nossa oração, Senhor. No nome de Jesus. Amém, Senhor.